Olá, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou Rutiana Sobrinho e aqui você aprende sobre modelagem e costura de roupas. Eu posto vídeo toda segunda-feira às 19h30. Eu aproveito para te convidar a se inscrever no canal e também fazer parte do clube de membros. Para isso, basta clicar nos botões que tem logo aqui abaixo do vídeo. O vídeo de hoje é uma regravação de um tutorial que eu tenho aqui no canal, onde eu ensino a modelagem da calça base. Algumas pessoas relatam ter dificuldade de entender a modelagem desta forma que foi feita, onde um molde está dentro do outro. E até recentemente uma moça pediu para fazer separadamente, por isso que eu estou regravando essa aula. Então, na aula de hoje eu vou ensinar o molde frente separado do molde costas. E eu sugiro que você assista esse primeiro vídeo, porque pode ser que tenha alguma informação lá que de repente eu esqueça de passar aqui hoje, e eu vou deixar esse vídeo aqui em cima para você clicar e assistir. Então, assim que terminar essa aula, dá uma olhadinha nesse tutorial também. Para você conseguir visualizar essa peça por completo no vídeo, eu vou utilizar a régua escalada, que faz com que o molde fique em tamanho miniatura, principalmente no caso da calça, que é uma peça bem comprida, fica difícil mostrá-la por inteiro, e assim você consegue visualizar. Se você quiser ver a peça em tamanho real, assiste o outro vídeo que lá eu faço assim. E se você quiser fabricar a sua régua para você estudar a modelagem, porque ela é ótima para isso, evita que você gaste muito papel e você consegue fazer também qualquer desenho em tamanho menor. Por exemplo, você quer transformar um desenho, sei lá, de qualquer coisa grande, algum objeto grande em tamanho menor, é só você utilizar essa régua. Eu vou deixar o vídeo que eu ensino a fazê-la aqui em cima, ó, para você conseguir fazer a sua. Então vamos começar a modelagem da calça base. Eu vou começar com o molde frente. Eu vou deitar assim o papel para facilitar aqui para mim. Eu preciso de traçar aqui um retângulo. Para traçar o retângulo, eu preciso de traçar uma reta primeiro. Essa reta eu não vou fazer ela próxima à beirada do papel. Tem que deixar um espaço para depois colocar aqui a largura do gancho. Como é o molde frente, eu vou deixar aqui uns 8 centímetros, que é suficiente. Gasta até menos, mas vai depender aí do corpo. Então, vou deixar aqui uns 8 centímetros e depois traçar uma reta. Como a reta dessa calça ela é muito grande e às vezes pode ser que você não esteja usando uma régua grande, aí eu vou utilizar aqui uma pequena para te dar algumas dicas. Se o seu papel estiver retinho igual o meu aqui, basta você marcar o valor que você quer deixar aqui de espaço. Então vamos dizer que seja 8 centímetros. Você marca 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui, vem e traça a reta até embaixo. Agora, se o seu papel está irregular, você vai precisar de fazer uma reta e essa reta não pode ficar nem um pouco torta. Então, eu vou utilizar aqui uma régua menor para ajudar você aí, auxiliar você. Eu vou começar fazendo a reta. Eu posiciono aqui o papel. Deixa eu ver se eu tenho os 8 centímetros aqui, só para não... Tem até mais. Vou afastar um pouquinho. Tem aqui 10 centímetros. Bom, enfim, eu vim aqui e coloquei a régua. Aí eu tracei aqui a largura da régua. E aí, para eu continuar essa reta, se eu boto essa régua bem na pontinha, eu perco a estabilidade. Então, eu coloco mais ou menos na metade aqui, ó. Alinho ela bem certinho no risco anterior e aí continuo. Faço isso até o final do papel. E aí eu tenho uma reta certinha, não vai ficar torto. Vou chegar a minha um pouquinho pra cima aqui. Ó, sempre colocando na metade, mais ou menos na metade da linha. Para fazer o retângulo, eu vou precisar da largura do quadril dividido por 4. E aí eu coloco esse valor daqui pra lá, ó. Vou colocar aqui embaixo e coloco em cima. E aí, como eu falei, se você tem uma régua pequena, você vai colocar essa medida daqui para lá em vários pontos, ó. Que aí depois é só você traçar uma reta aqui. Eu ia fazer essa calça um pouquinho mais curta para pegar o papel todo aqui sem precisar de emenda, mas depois eu resolvi, acabei emendando um pedacinho de papel aqui.
Agora eu tenho que fechar o retângulo aqui em cima e embaixo. Vamos começar aqui por cima. Eu vou deixar aqui um espaço sem fazer, mas para a parte da frente nem precisa, porque ela não sobe. A parte das costas precisa mesmo, deixar um espacinho aqui para cima. Eu vou deixar mesmo só por questão de visualização. Então, vou traçar uma linha reta para lá, e para isso eu preciso de usar o esquadro. Se você não tiver o esquadro, você pode utilizar até um livro, botar um livro aqui em linha reta aqui, ó. E aí você traça uma linha para cá. Agora eu preciso traçar essa linha aqui de baixo, e para isso eu preciso primeiro saber o comprimento da minha calça. Essa linha aqui de cima é a linha da cintura. Então eu vou medir no meu corpo, a partir da cintura para baixo, o comprimento da minha calça. Só que eu vou fazer isso na lateral do corpo. Eu tenho uma imagem aqui, ó. Aqui é um modelo de calça, mas você não está fazendo um modelo de calça, mas é bem parecido com essa daqui, ó. É na linha da cintura, é rente ao corpo, e não precisa ser uma calça que vá para baixo, como uma calça flare, por exemplo. Ela pode ser aqui na linha do tornozelo. E aí você mede na lateral do seu corpo, essa medida com o corpo ereto, não pode estar igual ela está aqui. Mas aí você mede da linha da cintura para baixo, na lateral do corpo, você mede o comprimento da sua calça. O meu retângulo aqui ficou formado da seguinte forma: largura de 1/4 da medida do quadril pelo comprimento da calça. Agora eu vou marcar aqui a altura do quadril. A partir da linha da cintura para baixo, eu meço a altura do quadril e coloco aqui esse valor. Vou marcar agora a altura do gancho. A partir da linha da cintura para baixo, eu coloco esse valor. Agora vou marcar a altura do joelho. A partir da linha da cintura para baixo, eu coloco esse valor. No meu caso aqui, a minha régua ela é pequenininha, ela só vai até 55. Então, eu medi até aqui 50 dos dois lados, e aí depois coloquei o restante do valor aqui para traçar para lá a linha. Eu estiquei a linha do gancho para fora do retângulo sem um tamanho definido. E eu aconselho, se você nunca fez modelagem, que faça igual eu fiz aqui. Eu fui escrevendo na frente de cada linha o que significa. Então, aqui nessa primeira linha é a linha da cintura, nessa segunda linha, a linha do quadril, na terceira, a linha do gancho, na quarta, a linha do joelho, e aqui a linha da barra ou boca da calça. Essas mesmas informações que eu fiz aqui, eu repeti em outro papel para fazer o molde costas. As mesmas coisas. E agora eu vou reservar esse papel por enquanto. Eu vou entrar aqui na linha da cintura 2 centímetros. Depois marcar desse ponto até esse com linha reta. Nessa linha eu desço 1 centímetro. Desse ponto para lá, eu vou marcar a medida de 1/4 da largura da cintura e ligar daqui até essa marcação com a linha semicurva. Nas linhas de quadril e de gancho, eu vou entrar meio centímetro a partir dessa linha aqui para dentro, ó, meio para cá. Vou ligar desse ponto a esse com a linha mais encurvada, e daqui aqui eu vou ligar reto. Eu vou marcar o gancho frente. Para isso, eu preciso de fazer um cálculo que é o seguinte: eu pego 1/4 do quadril, divido por 4, o valor encontrado eu subtraio 2 centímetros. Então, é 1/4 dividido por 4 menos 2. No encontro da linha do gancho com o retângulo inicial, nesse ponto aqui, eu vou colocar o ponto X, que é exatamente aqui, ó. Desse ponto para cá, eu vou colocar o cálculo que eu achei do gancho frente. Para traçar a linha do gancho, eu vou fazer uma linha curva daqui até aqui. Essa linha tem que tomar cuidado para não ser muito funda nem muito reta. Se você tiver dificuldade de entender essa parte, clica nesse vídeo aqui em cima, onde eu falo sobre desvendar a modelagem da calça. Se eu não me engano, é esse o vídeo. E aí você vai entender um pouco mais, que eu citei esse assunto lá. Então, eu vou ligar daqui a aqui.
Eu já risquei essa linha, que é a linha do fio do tecido. Para fazer isso, eu medi daqui até aqui a lateral do retângulo, não é para dentro aqui, é na lateral do retângulo, dividi ao meio, achei esse ponto aqui, ó. Aí eu esquadrei uma linha para cima e a linha para baixo. Para isso, só encostar o esquadro aqui, ó, na linha do gancho, nessa linha aqui, e aí traçam a linha para cima. Depois você pode ou virar o esquadro para baixo, assim, ou colocar aqui na linha do joelho, aí traça para cima, depois põe aqui na boca da calça, traça para cima. Se você tiver dificuldade de esquadrar ou não tiver um esquadro, você pode medir desse ponto a esse, ver quanto que deu e aí colocar essa medida aqui em vários pontos aqui, ó, e aí traçar uma linha reta até em cima. Eu estiquei a linha do joelho para fora do retângulo sem um valor definido e vou marcar nessa linha a largura do joelho. Para isso eu preciso fazer um cálculo, que é pegar a largura do joelho com folga da circunferência total, né? Dividir por 4 e subtrair 1 centímetro. O valor encontrado eu vou colocar a partir desse ponto aqui, que é o encontro da linha do joelho com o fio do tecido, eu coloco esse valor. Então, digamos que você achou, sei lá, 12 centímetros. Aí você coloca 12 para lá e 12 para cá. Eu vou ligar esse ponto aqui até a largura aqui do joelho. E eu vou fazer uma linha um pouquinho curvada para fora, como se tivesse imitando a lateral do seu corpo. Essa linha vai encurvando aqui para fora e depois ela vai diminuindo aqui para dentro, ó. Do lado de cá, eu vou encurvar um pouquinho para dentro e depois vou seguindo quase que reto até essa marcação aqui da largura do joelho. Para marcar a largura da boca da calça, eu faço o mesmo cálculo que eu fiz aqui para o joelho. Então, vou pegar a largura da boca da calça, dividir por 4 e subtrair 1 centímetro. Para achar a largura da boca da calça, basta medir a largura do tornozelo com uma certa folga, não pode ser muito justo não. Colocar o valor encontrado desse ponto para lá e desse ponto para cá. Vou ligar com linha reta esses pontos, ó, daqui, aqui e daqui, aqui. E aí o molde frente já está pronto. Agora você tem que retirar ele daqui de dentro do retângulo. Para isso você vai colocar um papel por baixo com carbono ou usar a carretilha e contornar o molde da seguinte forma. Aqui na linha da cintura, na lateral, aqui na barra, na linha de dentro, depois na linha de fora, no gancho e chegando até a cintura novamente. Não pode esquecer de carretilhar também as linhas do fio do tecido, do joelho, do gancho e do quadril. Eu acendi aqui o desenho do molde para você conseguir visualizar melhor. E agora eu vou começar o molde costas. Aqui no molde costas, eu já estiquei para fora do molde as linhas da barra, do joelho, do gancho e do quadril somente aqui desse lado. E também marquei a linha do fio do tecido. Para isso, eu preciso de medir aqui no molde frente, ó, do ponto que eu encontrei aqui, que foi a metade desse ponto a esse. Então, nesse ponto aqui, eu meço daqui até a lateral do lado de cá ou daqui até a lateral do lado de cá na parte do retângulo, tá? E aí eu coloco o mesmo valor aqui no molde costas, ó. Daqui até a lateral, coloco o mesmo valor, coloco embaixo e aí traço uma linha reta. Como eu dependo do molde frente para fazer o molde costas, e eu não vou repetir esse desenho do molde frente aqui dentro, então eu vou fazer algumas marcações que eu tenho aqui no molde frente, dentro do molde costas, para facilitar para mim. A primeira marcação é aqui na boca da calça, ó. A partir da linha do fio do tecido para cá, eu meço quanto que tem, coloco esse valor aqui, ó, do fio do tecido para cá, e aí repito do fio do tecido para lá.
Faço a mesma coisa aqui na linha do joelho, meço daqui a aqui quanto que tem, repito esse valor aqui, ó, dos dois lados. E aqui na linha do gancho e do quadril, eu sei que eu entrei aqui meio centímetro, aí eu marquei aqui os meio centímetros. Medi também do ponto X até o final aqui do gancho frente, coloquei esse mesmo valor aqui, ó. Nesses pontos marcados, eu vou sair 2 centímetros, com exceção desse ponto marcado aqui no gancho. Eu vou desmanchar todos os pontos do molde frente, com exceção aqui do gancho. Vou ligar com linha reta desse ponto a esse, dos dois lados, e daqui aqui eu vou fazer igual no molde frente. Um pouquinho curvado para dentro e um pouquinho curvado para fora. E vou ligar com linha reta nesses dois pontos. Para achar o gancho costas, eu vou ter que fazer um cálculo. Eu vou multiplicar o gancho frente por 1,5. Então, vou medir daqui, que é o ponto X, até aqui, que é o finalzinho do gancho frente. Então, esse pedaço aqui é o gancho frente. Vou multiplicar por 1,5. O valor encontrado eu vou marcar nesta linha a partir do ponto X. Nesse ponto, eu vou descer reto aqui para baixo 1 centímetro. Desse 1 centímetro marcado, eu vou fazer uma linha meio encurvada para dentro e depois mais reta até chegar aqui nesse ponto. E agora eu deixo um pouquinho ali o gancho e vou começar a mexer aqui na cintura. Vou virar o papel assim para ficar mais fácil para mim aqui. A partir desse ponto para dentro, eu vou marcar 2,5 centímetros. Vou ligar com linha reta a partir do ponto X, passando por essa marcação e esticando ela um pouquinho aqui para fora do molde. A partir daqui da linha da cintura, nessa linha que eu tracei agora, para cima, eu vou subir 2 centímetros. Vou ligar com linha reta desse ponto até aqui na lateral do retângulo. E aí, vou esticar essa linha para fora aqui do molde. Essa linha que eu tracei agora é a nova linha da cintura. E eu vou colocar nela a largura de 1/4 da minha cintura mais a largura da pence. A pence vai variar conforme o corpo, mas gira em torno aí de 3 centímetros. Então, eu coloco aqui a largura de 1/4 da cintura mais 3 centímetros. Eu medi essa linha aqui e marquei a metade dela, que foi esse ponto aqui, ó. E esquadrei uma linha para baixo, encostando o esquadro nessa linha aqui, ó. Assim. Tracei uma linha para baixo sem tamanho definido. E agora eu vou colocar nessa linha a metade da altura do quadril. Eu meço quanto que tem o quadril, divido ao meio e coloco esse valor aqui, ó, nessa linha. A partir desse ponto para baixo, eu coloco a metade do quadril. A partir desse ponto para lá, eu coloco metade da largura da pence e a mesma coisa desse ponto para cá. E aí, eu ligo esses pontos daqui, aqui e daqui, aqui. Vou ligar desse ponto a esse com a linha um pouquinho curvada, porque o meu aqui sai um pouquinho para fora do retângulo. Quanto mais para fora do retângulo, mais reto você vai ligar aqui. Quanto mais para dentro, mais encurvadinho você vai fazer essa lateral aqui, que é a lateral do quadril. E agora eu vou ligar aqui a curvatura do gancho. Vou pegar desse ponto, que é o finalzinho aqui do gancho, e vou ligar até aqui com a linha encurvada, ó. Pra cá, até esse ponto aqui, ó. E assim está finalizado o molde costas. Eu passei canetinha em toda a volta para você conseguir visualizar. E você vai copiar esse molde em outro papel, igual eu expliquei no molde frente. Não pode esquecer de colocar a linha do fio do tecido, do joelho, do gancho, do quadril.
Na hora de recortar esse molde que você copiou, você vai fechar a pence aqui, encostando essa perninha nessa aqui. Fechou, corta aqui a cintura, que quando você terminar vai formar aqui um biquinho. É bom fazer piques onde tem as marcações do joelho, gancho e quadril, para na hora que você for utilizar essa peça para interpretar, você tem a marcação já desses pontos e isso facilita na montagem da peça. Quando a modelagem é feita como eu fiz no primeiro vídeo, ou seja, uma dentro da outra, as linhas de joelho, gancho, quadril e cintura e barra vão estar iguais frente e costas, mas quando a gente faz separadamente assim, pode ser que dê algum erro. Então é bom sempre conferir as laterais se estão batendo. Aí você coloca barra com barra, joelho com joelho, gancho com gancho, quadril com quadril e cintura com cintura. E aí tem que conferir certinho, tem que bater certinho esses pontos. Já na entrepernas, você vai conferir da seguinte forma: somente barra com barra, joelho com joelho. Porque aqui na parte das costas foi descido 1 centímetro, então vai ficar diferente frente e costas. E aí que muitas pessoas às vezes têm dificuldade na hora de juntar as peças de uma calça quando você faz algum modelo, por exemplo. Então, você vai ter que casar barra com barra, joelho com joelho e gancho com gancho. Só que um dos lados, a parte da frente, vai sobrar um pouquinho, porque ela tá um pouquinho maior do que a parte das costas. Então, você vai embeber o tecido nesse pedaço para dar certo, porque senão vai ficar desencontrado. Coloque todas as informações nos moldes e não esquece de testar essa modelagem. Você tem que cortar esse molde base em algum tecido mais barato, até um TNT mesmo dá para você testar essa modelagem, para ver se precisa de ajustar alguma coisa antes de você fazer a interpretação de algum modelo usando essas bases. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou, pergunta para mim nos comentários que eu te respondo. Antes de eu ir embora, eu vou deixar um versículo da Palavra de Deus para você meditar. Eu vou ficando por aqui, mas assiste os 2 vídeos que ficam aí na tela. Fique com Deus, até a próxima, tchau!